O assunto desta noite é a criança milagrosa. Esta criança não aparecerá ao mundo, pois eles estão tão presos em suas concepções errôneas das Escrituras, e não há peso morto tão pesado. Mas esta noite eu gostaria que você prestasse atenção especial, pois quero apresentá-lo a esta criança milagrosa. Pois embora Cristo tenha nascido 1000 vezes em Belém, se ele não nascer em ti, tua alma ainda estará desamparada. Deus participa da história humana e é conhecido naqueles por meio dos quais seu propósito atemporal está operando no tempo. Aquele que começou uma boa obra em vocês a completará no dia de Jesus Cristo, e ele aparece, simbolizado como uma criança. Esta criança milagrosa não é Cristo, mas um sinal de que Cristo nasceu, em você. Agora ouça alguém em quem o propósito atemporal de Deus foi cumprido no tempo. Lembre-se sempre de que todos os personagens das Escrituras são estados de consciência personificados. Abraão, Isaque, Jacó, nenhum desses antepassados de Jesus aparece em qualquer obra do Oriente Próximo. Eles não aparecem nem como indivíduos nem como tribos. Aparecendo apenas nas Escrituras, eles são estados eternos pelos quais Deus passa ao revelar seu propósito em você. E seu propósito é se entregar a você como se não houvesse outro, apenas Deus e você e, finalmente, apenas você, pois você é Ele. A promessa de um filho começa no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Esta promessa foi feita a Abraão. Embora Sara já tivesse passado da idade de dar à luz, quando a criança nasceu, eles o chamaram de Isaque, que significa ele ri. Agora, você pensaria que ele nasceu de linhagem humana, mas esta criança é um protótipo daquilo que deve nascer em você. Todas as antigas profecias eram escatologia, pois suas visões eram apenas sobre os últimos dias. Outra criança protótipo aparece em nome de Moisés, que é o antigo aperfeiçoamento do verbo egípcio nascer. Algo está para nascer. Achamos que é um homem chamado Moisés porque saiu das profundezas. Mas encontramos essa história se desenrolando até chegarmos ao ponto chamado Davi. Então nos é dito, e vá ao meu servo Davi e diga, quando seus dias forem cumpridos e você se deitar com seus pais, eu levantarei seu filho depois de você. Ele sairá de seu corpo. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Novamente a criança é prometida. Agora passamos para Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho se deu, e o governo está sobre os seus ombros. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui encontramos esta promessa se desdobrando e se revelando, mas no último livro do Antigo Testamento o pai ainda está esperando pelo filho dizendo: um filho honra seu pai. Se eu sou pai, onde está minha honra? O primeiro capítulo do Novo Testamento começa com o cumprimento desta promessa. Nela lemos que esta criança não nasceu do sangue, nem da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas de Deus. É um nascimento totalmente diferente. Então ele nos diz: isto vos será um sinal. Bem-aventurada aquela que crê no que ouviu, para que se cumpram as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Os pastores do campo aparecem e são informados. Na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os pastores entram em Belém e, crendo, encontram o bebê envolto em faixas. Como cristão, você foi ensinado que esses eventos ocorreram na terra. Que uma criancinha nasceu de uma mulher que não tinha marido, nem conhecia homem. Não tem nada a ver com isso. A criança é apenas um sinal de que seu Salvador nasceu e o único Salvador é Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador e além de mim não há Salvador. Existe apenas Deus. Deus, seu eu sou é a raiz, o Criador da humanidade e sua descendência porque me tornei o que criei. Estourando a casca, sairei, transcendendo o que era antes de minha queda em minha própria criação. Estou lhe dizendo o que sei por experiência. Chegará o dia em que você também o experimentará. Meus dias de estar conscientemente nesta palavra estão chegando ao fim.
Como Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira. Eu tenho mantido a fé. Doravante, está reservada para mim a coroa da justiça. Não há mais nada para eu fazer, pois experimentei dentro de mim tudo o que prometi que faria. Como você vai saber quando isso acontecer? Você não verá sinais do lado de fora, mas há sinais que chegam a todos os que estão caminhando para o fim. Todos os que têm fome, não de pão nem de leite, mas de uma experiência de Deus, estão aqui para cumprir a profecia das Escrituras. E a profecia bíblica não tem nada a ver com a América, Rússia, Europa, China ou qualquer parte do mundo, como os profetas da era moderna dirão a você. A Bíblia não é a história secular, mas a história da salvação. Não tem nada a ver com nenhuma terra, mas é tudo sobre você que caminha pelas terras da terra. Todos os dias, o correio da manhã me traz a confirmação daqueles que estão chegando ao fim. 2 cartas chegaram esta semana que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma senhora escreve: Tenho 59 anos. Não terminei a faculdade porque tinha filhos pequenos e as exigências da minha vida familiar eram muito grandes. Mas durante o tempo em que frequentei a faculdade, tive um sonho recorrente de que deveria me preparar para um exame. Com o passar dos anos, o sonho persistiu. Agora sinto a urgência de saber que devo me preparar para o grande exame. Recentemente, quando fechei os olhos, vi rostos humanos, como as grandes pinturas de Michelangelo, mas eles não tinham olhos. E no meio desses corpos eu vi uma criança que sorriu para mim. Enquanto ele ria, senti como se ele estivesse no céu e eu seu observador. Então tive um sonho vívido em que vi meu filho, que era a criança mais linda que se possa imaginar. O significado de seu sonho é o grande exame. Se você já esteve na TV, sabe que existe uma folha idiota, uma folha em movimento escrita em negrito. Todos esses homens profundamente sábios que falam com você em frente a uma câmera de TV estão simplesmente lendo uma folha idiota. Estou usando sua analogia para um propósito, pois quero dizer a esta senhora que no futuro imediato ela fará o grande exame. Todos no mundo serão chamados para este exame. Você será chamado e levado em espírito à presença do Cristo ressuscitado e o exame começará. Ele fará apenas uma pergunta: qual é a melhor coisa neste mundo? Bem, é como olhar para o lençol idiota, pois você está olhando para a personificação do amor e, ao olhar para o Cristo exaltado, apenas uma emoção o permeia e é o amor. Portanto, descanse seu coração, pois você não pode falhar. Você não precisa estudar, a resposta será automática. Então o amor o abraçará e transformará seu corpo humilde em uma forma com o corpo glorioso dele. Nossos tradutores não conseguem acreditar na palavra literal das Escrituras, então eles traduzem esta frase para: Ele mudará nossos corpos humildes para serem como o corpo de Cristo, mas a tradução literal é para ser uma forma com. Você não é como Cristo, você se torna Ele. Seu corpo humilde é completamente remodelado para ser de uma forma com, não como, seu corpo glorioso. Quando você olha para aquele corpo, você vê a forma humana divina e é tudo amor. Agora, deixe-me contar-lhe uma carta que veio de um cavalheiro. Ele disse: Cheguei em casa na noite de segunda-feira, sentei-me em minha cadeira e fechei os olhos. Quando comecei a relaxar, uma chama de luz apareceu diante de mim e, ao olhar para a luz, pude ver uma poça de líquido dourado pulsando em seu centro. Então a luz se transformou em uma linda rosa que se expandiu atingindo o perímetro desta vasta área quando fui chamado para jantar. Então ele perguntou se isso tinha algum significado. No 2º capítulo dos Cânticos de Salomão, somos informados: Eu sou uma rosa de Sharon, um lírio do vale. Quem é eu sou? Deus. Aqui está a Escritura se revelando dentro dele. Ele viu a rosa, não separada ou sobreposta à luz, mas a própria luz formou a rosa. Ouça as palavras: Eu sou a luz do mundo e eu sou a rosa de Sharon. Sharon significa prosperidade, um caminho reto, da maneira certa, abundância.
Quando a rosa aparece na consciência do homem, significa grande abundância. A abundância não precisa ser medida em dólares e centavos, mas em uma sensação de bem-estar, uma sensação de paz, uma sensação de descanso. A rosa é Deus. Eu sou a rosa de Sharon. Agora, repetindo. Deus participa da história do homem e é conhecido naqueles através dos quais se realiza o seu nascimento. Deus está trabalhando em você e enquanto Ele trabalha, a Escritura se revela em você. A Escritura se cumpriu em mim. Como Paulo, começando por Moisés, a lei, os profetas e os salmos, eu vos interpretei em todas as Escrituras o que me diz respeito. Não estou falando de mais nada, somente de Deus. Ontem, por volta das 4 horas da tarde, como de costume, eu estava lendo a Bíblia. Minha esposa estava descansando nos preparativos para o jantar de noivado, quando ouvi passos subindo as escadas. Vestindo apenas shorts e pensando que poderia ser um entregador, fui até a porta e lá estava uma freira que disse ter um recado de Deus para mim. Então, ela começou a me contar tudo sobre os muitos demônios e coisas terríveis que iriam acontecer comigo se eu não ficasse do lado dele. Por fim, interrompi-a e disse: lembro-me do que Frank Lloyd Wright disse certa vez. Ambos estamos fazendo a obra de Deus, você à sua maneira e eu à dele. Veio até mim. Ele acordou do sonho da vida. Somos nós que, perdidos em visão tempestuosa, mantemos com a imaginação uma luta inútil. Tudo o que posso dizer é o que experimentei com relação às Escrituras. Esta criança milagrosa é um fato. Chegará o dia em que você experimentará tudo o que foi dito sobre esta criança. Haverá quem faça uma viagem apressada para ver o que aconteceu em Belém. Eles encontrarão a criança e, sabendo de quem é, chamarão você pelo nome. Se seu nome for John, eles declararão que é o bebê de John. Então você pegará a criança, olhará para seu rosto celestial e enquanto ela ri, a visão chega ao fim. E então você conhecerá a realidade da criança que lhe foi dada como sinal de que o Salvador nasceu. Só existe um Salvador que é Deus. Então, se o Salvador nasceu, Deus nasceu. Ele desceu ao homem e o levanta ao nascer de novo, do homem, pois eu sou a raiz e a descendência de Davi. Agora, a senhora e o cavalheiro cujos sonhos compartilhei com você esta noite não se conhecem. O nome dela é Vera. Nascida na Rússia, ela veio para lá para ser dançarina em Nova York e agora abriu uma linda loja de vestidos no Disneyland Hotel. Jimmy nasceu na Itália. Conheço os dois há anos, mas eles nunca se encontraram. Ontem à noite tive um sonho. Aqui está a Vera, uma senhora, bastante pequena e com cerca de 50 anos. E Jimmy, também com cerca de 50 anos, bonito, maravilhoso e bem arrumado como sempre, está olhando para ela. No meu sonho, Vera é a mãe dele e está me abraçando. Jimmy fica perturbado e a repreende por demonstrar seus sentimentos por mim. Então ela se virou para ele e disse com um sotaque muito russo: E por que eu não deveria? Ele é seu pai. Bem, o olhar perplexo em seu rosto quando ele ouviu aquela notícia foi tão inestimável que comecei a rir. Acordei rindo e até acordei minha esposa. Aqui são 3h30 da manhã e estou rindo tanto que minha esposa diz: O que há de errado com você? Eu disse a ela que tive um sonho e que o compartilharia com ela pela manhã. Então levantei da cama e fui para a sala rir mais um pouco. Mas a dele foi uma verdadeira revelação. Se eu sou o pai de Davi, sei que eu sou e Davi é a personificação de todas as gerações de homens e suas experiências, e Jimmy é um homem, não sou eu seu pai? Não sou eu o pai da humanidade se eu sou o pai da essência da humanidade, que é Davi. Davi me chamou de pai em cumprimento ao Salmo 89. Se eu sou o pai de Davi, e ele é a personificação de todas as gerações de homens e suas experiências, não sou o pai de Jimmy. É todo o desdobramento das Escrituras, pois não há nada além de Deus neste mundo.
E quando ele se revelar em você, você também saberá. Aqueles que não experimentaram as Escrituras pensarão que você é louco como um chapeleiro, mas chegará o dia em que você saberá que também é o Pai da humanidade, porque você vai ser o Pai da soma total de todas as gerações de homens personificados como o eterno jovem cujo nome é Davi. E se ele é a essência da humanidade, você não é, então, o Pai da humanidade. No último capítulo, o capítulo 22 de Apocalipse, lemos: Eu sou a raiz e a descendência de Davi. O Criador entrou em sua própria criação, depois emergiu dela, portanto, ele agora é a descendência. Mas ao criá-lo, ele não é seu pai? E ao entrar nele, não fingindo, mas realmente tornando-se, ele aceitou todas as limitações da carne humana. Agora interpretando todos os papéis, ele não pode sair até o final do drama. E quando a peça termina, ele, como você, surge. Então a essência de todo o vasto mundo criativo está diante de você como um filho, e Davi o chama de pai. Todo esse maravilhoso simbolismo se desenvolve dentro do homem. E quando a criança vem é uma criança milagrosa. O governo, toda a responsabilidade, toda a autoridade estará sobre seus ombros. Ele fechará e ninguém abrirá. Ele abrirá e ninguém fechará. Essa é a responsabilidade que é colocada sobre seus ombros. Seu nome é maravilhoso conselheiro, pois ele tem infinita sabedoria agora. Deus poderoso, possuindo sabedoria divina e poder divino. Seu terceiro nome é Pai Eterno, pois é o Pai eterno da humanidade e a essência da humanidade resumida na eterna juventude chamada Davi. Então vem o título final, Príncipe da Paz. Não apenas a paz após o conflito da guerra, mas um gozo pleno e completo de tudo neste mundo, pois ele encontrou a paz. Então você é informado, e sua grandeza não terá fim. E onde tudo isso acontece? No indivíduo você. Deus realmente participa da história do homem e é conhecido naqueles por quem seu propósito atemporal está operando no tempo. Enquanto você caminha, no tempo, o propósito atemporal dele está trabalhando em você. Todos o experimentarão e ninguém falhará porque Deus se tornou cada um de nós para que nós, cada um de nós, nos tornemos Deus. Agora vamos entrar no silêncio.